Estamos ao vivo aqui no na nossa live do Movimento Conservador Capixaba, Coronel Rogério, Sargento Noé, para discutir aqui as notícias da semana, as principais notícias da semana. Hoje, um dia muito especial para muitos brasileiros que, nos últimos 2 anos, penaram na mão de um certo rapaz, né? Um certo filho do seu Barriga. Isso aí. Então, aí agora é a hora do troco, né? A hora do troco. A hora de despachar de uma vez esse rapaz. E aí, Coronel, vamos começar a live com o senhor dando sua visão sobre essa maravilha. Boa noite, não é boa noite a todos. Começando aqui, que a gente tem que ser um pouco mais leve, né? Ser daqui nossas homenagens ao Leite Moça, né? Que foi um tema da semana passada. Está aqui, né? Verdade. Leite Moça. Aqui Leite Moça. Comprei uma também, mas... Sabe como é que Mas esse aqui não vai para consumo próprio, não vai para aquele pessoal que o presidente mandou, não, né? Mas veja bem, né? Acho que a gente entra num novo cenário com muitas expectativas, né, positivas. A eleição do Senado já ocorreu. O Pacheco, né, foi eleito com 57 votos contra 21 da Simone Tebet. A gente vê que essa articulação, né, política, tem uns caras que colocam o nome só para causar o tumulto e aí sem proposta nenhuma. Sim. Acho que é uma vitória do presidente nesse primeiro momento. Acredito que o Arthur Lira também deva ganhar na Câmara. O pessoal baleia Rossi, né? Parece que já desandou mesmo a questão lá. O Rodrigo Maia aloprou, falou que ia sair do partido, falou que ia abrir impeachment, mas, de fato, o que a gente quer é que as reformas surjam, né? As reformas surjam e o país possa avançar, porque sim, ainda há muita dificuldade e toda essa instabilidade que o Rodrigo Maia criou, sentando em cima de pautas, fazendo falas que sempre confrontavam. Não sei se chegou a ver no Twitter hoje o Felipe Neto, né, falando, lamentando que um antibolsonarista, né, rasgou o verbo. Todo mundo sabia, todo mundo que era racional sabia que o Rodrigo Maia era um antibolsonarista, era um anti... O Brasil, na verdade, não é um anti-Bolsonaro, né? E eu acho que o STF agora também vai ter que mudar um pouco o pensamento dele, né? Porque um novo comando no Senado e uma pressão popular que a cada dia aumenta contra uma ação de impeachment, contra ou ação de responsabilidade contra os ministros do Supremo, eu acho que é bom, né? Apesar do discurso hoje do ministro Fux, né? Fazer aquela questão novamente de negacionismo, né? Mas temos as narrativas de negacionistas e tudo mais. Aí o cara, fecha o estado e vai para Miami, o outro, né, vai para o futebol, quer dizer, quebrando o comércio em São Paulo e vai para o futebol para ver o seu time. Direito dele, como ele falou, né? Só que o direito do cidadão também abrir o seu comércio, ele não pode ser exercido, né? Agora, no Maia aí... É o direito, né, só dele mesmo. Esse tipo de... Opa! Esse tipo de política, acho que o povo já cansou, né? Por mais que o presidente tenha apanhado aí, com Rodrigo Maia fazendo o palanque, né? Junto com Dória, junto com alguns ministros do STF, o presidente se manteve ali presente como a chapa vencedora nas eleições presidenciais, né? E eu não acredito que o Moro faça frente a ele, porque na hora que a campanha for para a rua, a máscara do Moro, que não é direita, né? Não é direita, e eu acredito que ele também não vai querer
largar o filé das empresas que ele tem defendido lá, exercendo a profissão de advogado, com todo respeito, e não vai querer, de repente, voltar para a política partidária, né? Verdade. Pois é, a gente tem visto muito aí, esses anos que passou aí, o Rodrigo Maia, ele foi um inimigo do presidente, né? E aí, sobre a fala de independência dos poderes, toda vez que ele falava que queria independência entre os poderes, ele está dizendo o seguinte: eu sou oposição ao presidente, né? Ele não estava pensando no povo brasileiro, no que precisava, o povo brasileiro precisava. Então, ele precisava, vamos dizer assim, minar, limitar, drenar os poderes do presidente para que o presidente não fizesse o que o povo precisa e, com isso, conseguisse desgastar a imagem do presidente para evitar uma possível eleição. Ninguém acreditava que o presidente fosse ganhar a eleição entre os políticos da velha política. E quando ele ganhou, a partir do primeiro minuto, eles já estavam temendo uma reeleição. Então, eles já estavam visando, desde o primeiro minuto, minar o presidente para ele não crescer em popularidade. Só que está acontecendo o efeito reverso. Né? Está acontecendo exatamente o contrário. Né? E até uma simples lata de leite condensado populariza qualquer coisa que o cara fala relacionada a marcas, produtos. E ele, em si só, já é um cara do merchandising. É quase um Silvio Santos, né? O Maia, ele foi um ariete, né, da esquerda aí, que quis bater, como o Dória também, né? Bater no presidente, para desgastar o presidente, e chegou, como colocar aí, ele é o maior perdedor dessa campanha que ele fez, foi ele, né? Um outro perdedor, a gente tem aí o próprio governador de São Paulo, que também quis esticar a corda novamente, querendo forçar a compra da Coronavac, que é um acordo que já foi. O Ministério da Saúde falou que compraria as vacinas, né? E aí o cara quer forçar uma situação, chamou hoje a prefeita de Bauru de vassala, né? Olha o linguajar que o cara desce, né? E depois eles querem falar do presidente da República. Então, assim, é muito triste a gente ver esse cenário no nosso país. Uma outra questão que eu queria colocar aqui, não sei se eu cheguei a falar, essa questão muito cobram do presidente da República uma liturgia do cargo, né? O respeito à liturgia do cargo e tudo mais. Não estão errados por completo em cobrar isso, mas o presidente se elegeu sendo autêntico, e ele não deixa de ser autêntico. Mas o ponto que eu quero levantar é que aqueles que cobram a liturgia do cargo, eles não têm o mínimo respeito pelo cargo do presidente da República. Exatamente. Os caras xingam, os caras desmerecem. Tem um cartunista aqui do jornal do nosso estado que eu não sei nem por que ele ainda sou assinante do jornal, estou querendo cancelar, porque assim, todo dia o cara faz uma charge, só sabe, ele escolheu como projeto de vida dele, coitado, atacar o presidente da República nas charges que ele faz. Então, assim, é muito triste isso, né? Para mim, é o reflexo de um cara fracassado, sei lá, na gíria popular. É um cara que se projeta, né? Ele se projeta no presidente, né? Ele tenta projetar no presidente as coisas que ele tem dentro dele, que ele é, né? Então, é o que todo esquerdista faz. É uma tática muito comum, né? Que é tentar desmerecer, tirar a sua autoridade, né? Te achincalhando, mas não funciona. Pelo contrário, eles que são especialistas em vitimismo acabam transformando o presidente numa vítima. E o povo do presidente acaba abraçando ele. Né? O mais do presidente, mais o povo acolhe, porque vê nele a si mesmo, sendo todo dia torturado, espancado e apedrejado por políticos, né? Sendo detonado por políticos. Eles veem o presidente o reflexo de si mesmo. Então acabam abraçando o cara. Entendeu? Se eles fossem um mínimo de inteligente, eles fariam o contrário. Né? Eles fariam o contrário. Nesse tema aí do Maia, você vê que é um cara que fez um desserviço para o país, toda hora querendo pressionar ou acuar o presidente, como dizem aí, né,
na análise política, né, querendo ser o primeiro-ministro do Brasil, né? E dessa mesma forma também, acho que, repito, né, é bom o STF repensar, os seus ministros lá repensarem o papel dele, porque pesquisa mostra que mais de 40% da população se diz insatisfeito com o STF. Então, assim... Sim, Pode falar, não. Não, assim, eu acho que, no caso do STF em si, eles são muito mais arrogantes que o próprio Rodrigo Maia, que os próprios políticos que são deputados. Por serem o poder judiciário, eles se acham não, né? Eles têm certeza que eles são Deus. Então, é bem diferente. O Rodrigo Maia, ele é um cara de 4 anos. O cara está lá no cargo do judiciário quase que vitalício, né? Se um raio não atingir a cabeça dele e dividir no meio, ele vai durar para sempre ali, entendeu? Ela se não usar um formolzinho como desodorante para ficar mais vivo, mais 100 anos. Então, eles têm essa convicção, essa arrogância, essa prepotência de que vão durar para sempre. Então, se acham acima dos demais e não vão baixar a bola tão fácil. Lembro, você estava falando, eu estou lembrando da frase que eu li naquele livro, breve manual, e indico, né? Breve manual do conservadorismo do Russell Kirk, né? E não é dele a frase, é de alguém que ele coloca. Mesmo quando não precisa mudar, é preciso mudar. Né? Claro. Então, assim, essa vitaliciedade do STF, que não tem mandato, né? Eles estão lá e ficam até a bengala, que é a PEC da bengala que fizeram, eles precisam refletir, porque o poder, não o poder judiciário como um todo, por favor, né? Mas o STF, nas suas posturas que acabam sendo partidarizadas, isso ficou muito claro em reuniões da Carmen Lúcia com o Rodrigo Maia, e até o próprio posicionamento do Alexandre Moraes nas suas colocações, a população já não admite isso, e a pressão popular pode fazer com que o Senado abra o caminho para uma mudança de paradigma e você impeachment um ministro. Não sei se isso vai acontecer, não estou dizendo nem fazendo coro para que isso ocorra, mas de fato a população se sente insatisfeita com essa manifestação. O que se quer é que nós tenhamos um STF equidistantes aí do executivo e do legislativo, para ele poder dizer o direito realmente e não querer comandar o país por um ativismo judicial que tem trazido mais insatisfação do que satisfação para a população. Pelo que eu pude ver, a pressão popular sobre o Congresso, né, o Senado, é que pode refletir a pressão, ser transferida essa pressão para o STF, tendo visto que são senadores que votam impeachment de ministros, né? Porque de si só a população, o medo de andar na rua, esses caras não andam na rua. Entendeu? Se andam de carro blindado, com chofé, segurança, tão cheiro de povo, aquela catinga de 60 de sovaco do ônibus lotado, eles não vão sentir nunca. Então, eles estão muito distantes da população. Então, as suas ideias são dentro de uma sala, com vinhos e lagostas ali. Não tem como sair nada popular dali, não. Só sai coisa de elite dali de dentro. Sua ideia de sei lá, não sei, mas menos popular. Então, a pressão popular ela tem que ser tipo na sinuca. Você faz a triangulação povo, Senado, STF pode ser que funcione. Mas eles esperam um golpe de ar de consciência na mente deles e mudar comportamento. Ainda mais de um dono de gente de uma certa idade que o pau já está torto, né? Já cresceu todo, já virou, já se cauterizou ali naquela posição. Para mudar o paradigma do que o senhor falou, eles vão ter que ser mudados a partir do Congresso. Mas hoje, agora, antes de a gente começar, eu estava vendo ali o currículo do presidente do Senado, o Pacheco. Ele foi presidente da seccional da Ordem em Minas Gerais, né? Não conheço ele como político, não sei muito do seu posicionamento, mas, assim, pelo menos no viés jurídico, ele pode ter embasamento para fundamentar uma decisão para uma ação dessa. Repito, não é o que a gente quer um equilíbrio, né? Como disseram, a ação de impeachment ela não pode ser um recurso do recurso da campanha eleitoral, né? Da decisão eleitoral. Ela tem que ser realmente para aqueles fatos que sejam graves, né? E o que a gente viu aí, pelo menos, que é o sentimento popular
é que o Supremo ele destoa da vontade da população, né? Verdade. E vendo também, uma coisa que eu sempre notei no Maia, no Maia, sei lá, aquele menino, ele tem cara de medroso, ele tem cara de medroso mesmo, daquele moleque que sofria bullying na escola, entendeu? Eu tive viu no Bolsonaro, aquele grandão que vinha tomar o lanche dele, né? Tomava o pão com mortadela dele lá atrás e botava ele para dava uns cascudos na cabeça dele. Ele não tem cara de ser um cara corajoso, não. Ele é tem cara de ser um cara medroso, né? E ele sentiu a pressão popular. Ele vai ser um cara que não aguenta a pressão de rua, não aguenta a pressão de um voo. Ele não vai pegar um avião comercial nunca na vida dele. Ele vai preferir andar de charrete onde ele tiver que ir até Brasília do que pegar um avião e sentir o cheiro do povo. Eu não sei se foi o Cláudio Humberto que falou ou foi algum outro comentarista, né? Então, assim, mas quando você vê a imprensa, ela esqueceu que o Rodrigo Maia ele tem envolvimento lá, que era o Botafogo da Odebrecht, né? Que o cara foi capa de revista, foi uma notícia na questão de desvios, né? Mas eles ainda usaram o camarada, colocando o cara como ícone. Infelizmente, a gente viu políticos do nosso estado, infelizmente, né, dizendo que era o cara para conduzir o Brasil, era Rodrigo Maia. Olha que despautério essa fala. Mas o camarada falou isso porque era a vibe, né? Era a vibe que todo mundo estava batendo no presidente. E eu acho que hoje, né, a gente vai saber o resultado da eleição da Câmara mais tarde, mas já larga a campanha para 2022, já começa hoje, né? Lógico que ela começou antes, mas oficialmente as pessoas começam hoje, né? Depois dessa eleição, das cartas estarem todas já direcionadas, né? Depois dessa semana, tudo que a gente viu, aquele foguetinho que a gente fez na chamada para a live de hoje, eu acho que Dória tinha que embarcar nele, o Nhonho e o Rodrigo Maia e o outro lá de São Paulo, lá que foi assistir o jogo. Bruno Covas. Eles tinham que pegar os três, aquele foguetinho, e ir para, sei lá, Marte. Eu acho que Marte estaria bom, estaria pertinho para eles ali, porque incrível você sentir que o povo tá contra você, contra as suas ideias, e você insistir nisso com o pé de ferro, como quem tem razão. Para mim, o cara é um kamikaze, o cara que faz isso. O ministro Gilmar Mendes, certa vez, né? Acho que mais de uma, né? Uma ele foi hostilizado dentro do avião pela população, e outra lá em Portugal, ele estava num café e foi hostilizado. Eu não imagino coisa diferente para cima do Maia. Então, como você falou, ele provavelmente o que ele vai fazer é pegar um carro, né, e ir de Brasília para o Rio, né? Porque de linha de ônibus ou de avião, com certeza ele vai ser assim hostilizado. Como a população de São Paulo tem mandado. A gente vê aí, infelizmente a mídia não quer noticiar, né? Quer dizer que o salvador do Brasil foi o João Dória, mas o povo de São Paulo não acha isso não, né? O povo de São Paulo não quer saber dele na rua não, porque tem muita gente revoltada com as medidas que ele tomou e na prática não repercutiram positivamente para o cidadão, né? Essa é a grande questão. E nunca uma calça apertada teve tanto na moda como nesses últimos meses. Pô, ainda bem que eu usava calça bag, né, cara? Que negócio antigo, mais largo, né? Porque calça apertada não dá, né, cara? Eu tô achando que a solução para São Paulo vai ser um cara vir de calça boca de sino, bem folgado. Porque, assim, eu acho que ele, como você falou, talvez eles achando que o presidente é uma pessoa tosca, né? Pela autenticidade dele, eles achavam que o discurso bonito e que ele iria, né, sair do prumo e entrar no baixo. Às vezes ele vai lá e rebate. Todo mundo é ser humano, né? O cara apanha o tempo inteiro, ele não tem como. Ele vai chegar o momento que ele vai responder. Eu conversando com um camarada hoje também, que ele veio dizer que o presidente agora é centrão, né? Eu lembrei de uma entrevista que eu vi, deve estar na internet aí, do Salim Matar. Acho que foi até com Augusto Nunes, mas eu peguei só parte dela, e ele falando que o presidente tentou fazer
um mandato sem ter que fazer um alinhamento com o Centrão, sem ter que conversar, dialogar com o Centrão, ao mesmo tempo que... E aí culpavam ele que ele não tinha diálogo com o parlamento, né? Quando ele começa a conversar com o parlamento, já chamam ele de vendido, ou que comprou o Centrão, algo que se... Infelizmente, o modelo nosso, ele foi até que o Salim Matar falou, ele não permite que você faça se você não dialogar com essas bases, entendeu? Mas isso não quer dizer que você está concordando com nada ilícito, né? É até legítimo os partidos pedirem um espaço no governo, né? Pedirem um cargo aqui, um cargo lá, para poder fazer a gestão e dar uma visibilidade ao partido. Sim. Não é ilegítimo. Agora, isso tem que ser feito de uma forma técnica, né? Você colocar pessoas técnicas nesses locais para que o país ande. E foi o que o presidente tentou fazer. Pois é. Eu vamos começar a nossa conversa sobre Maia e sobre esses críticos aí. O senhor estava falando, estava lembrando de uma coisa que está lá na Bíblia, que Jesus Cristo enfrentou no passado, que foram os fariseus, né? Para mim, a esquerda hoje, os fariseus da época seriam a esquerda de hoje, aquela esquerda que ela acusa o tempo todo, né? E não pratica aquilo que prega, né? Prega um fica em casa e não fica em casa, prega um lockdown para todo mundo, vão para o estádio. E não tem um pingo de dor na consciência de ter aplicado esse veneno nas pessoas e curtir a vida, entendeu? Aí, de repente, aí você vê um estalo, que nem um comerciante de São Paulo que falou o seguinte, olha, a ordem do prefeito era fechar o comércio. Eu estou abrindo minha pizzaria aqui agora porque o tal do Bruno Covas está lá no estádio do Rio de Janeiro assistindo o jogo. Ou seja, o cara perdeu a moral de cobrar lockdown de qualquer pessoa. Qualquer pessoa hoje que amanhecer com as suas portas abertas e o cara fala assim, ó, fecha aí que é a ordem do prefeito. Tá. O prefeito que estava lá no estádio, o governador que fugiu para Miami, onde não tem lockdown, e eu estou aqui, trancado aqui. Quer dizer, eles perderam a moral. Eles foram farisaicos, né? E aí eles pegam uma coisa pequena do presidente, como se fosse um escândalo, né? Um escândalo que deveria classificar o cara, e eles fazem coisas piores, mas é como se assim, não, mas como eu sou, a minha natureza, eu sou vil, eu já sou vil mesmo, eu já sou venenoso, né? Então eu posso, mas o cara que é pombinha, que é pacífico, não é da natureza dele, ele não pode fazer. Quem pode fazer sou eu, que já sou um escorpião, que sou uma cobra, né? Então eles botaram isso na cabeça e se convenceram disso, de que eles podem, você tem que obedecer o que eu estou falando, independente se eu faço ou não. Você coloca bem, assim, a gente sempre tem falado aí nas nossas lives, né? Eu lamento muito, cara, assim, pela pessoas que a gente considera escolarizadas, inclusive, e aí elas não gostam do presidente, é direito delas não gostar, né? Agora, a análise tem que ser feita de forma racional e não passional. Então as pessoas, elas nutrem um ódio, isso acho que faz mal. Elas nutrem um ódio e acham que tudo que está sendo feito está sendo errado. Mas não está. Salvo engano, por exemplo, a balança comercial desse mês de janeiro deu mais de 44 bilhões e foi positiva. Mas isso não é noticiado. Né? Eu não vi muita repercussão, até porque eu não assisto também, né? Essa mídia nojenta que a gente vê aí, né? Foi o prefeito de Manaus foi preso, algo assim, né? Que teve... Pois é, então tem toda essa questão da investigação do que aconteceu em Manaus e de repente eles param de falar. Eles jogam aquela cortina de fumaça para trazer a inquietação, né? Vamos lá, que nem no policiamento de choque, né? Você faz a inquietação. É o que a esquerda está fazendo. Agora, não é nada de forma racional. E aí, o militante, a gente até entende. Agora, a pessoa que não é militante, que a gente entende que deveria ter um senso crítico, isso, quando a gente fala ter o senso crítico, não precisa aprovar o governo por completo, mas entender que coisas boas estão sendo feitas e poderiam ter sido maiores. O problema é que foi impedido, né? Toda hora o que eles mais queriam era a questão do impeachment, né? Que não tem fundamento. E o medo deles pode se materializar ou se concretizar
se o novo presidente da Câmara começar a pautar as reformas que o país quer e necessita. Sim. Aí, meu amigo, eles vão pirar de toda forma. Meu grande medo sempre vai ser o seguinte: por melhor que a pessoa seja, né? Quem já assistiu, quem achou que a Joyce era bobisca, né? Muitas pessoas que chegaram boazinhas lá, mas depois que experimentaram o poder correndo nas veias, foram se transformando em demônios piores do que os anteriores, né? Então, a minha grande preocupação realmente é a traição. É o cara que está aqui agora, fala assim, bem, eu só precisava ser bonzinho até sentar no trono, sentar na cadeira, ali para lá eu mostro minha verdadeira natureza, e às vezes o que é ruim pode ficar pior, porque a gente não sabe. O coração do ser humano é terra onde ninguém pisa, né? E pode continuar, pode falar. Não, mas eu concordo com você, mas acho que o tempo da traição, acho que o político pensa assim, né? Na minha interpretação, pelo menos, eles tiveram esses 2 anos para se revelarem. Eu não estou dizendo que não hajam ali outras pessoas com más intenções. Só que nós entramos numa reta final. Sim. Se o governo tivesse fraco, debilitado, como eles quiseram fazer, acho que esse grupo continuaria crescendo. Mas eu acho que agora as pessoas... Eu vejo até político, aquele print que eu te mandei. Político experiente... Em 2019, aqui em Vila Velha, ele bateu pessoalmente no presidente. Hoje em dia, ele fala que o impeachment não pode ser para causar desestabilidade no país. Ele não agride o presidente diretamente, né? Sim. Então, assim, eu vejo um outro parlamentar aqui, que a gente conhece bem, né? Que deu uma entrevista, né, para uma coluna de política aqui, que ele era contra o impeachment, que ele vota as pautas, apesar de estar no partido de esquerda, ele vota as pautas do presidente, apoia o presidente, coisa e tal. Porque as pessoas viram que o cara tem mais de 30% de aprovação. Sim. E não diminuiu. Né? 33%, não é isso que ele tem? E não diminuiu. Ou seja, no front mesmo, ali no fight, ele leva. Não tem como. Porque assim... Chega, né? Onde a pesquisa não tem dinheiro para mandar gente para pesquisa. É muito maior. Nordeste, Norte, né? Que tem gente onde os benefícios que estão chegando lá, mas os centros de pesquisa não conseguem chegar lá. O Nordeste nunca teve tanta entrega como está sendo feita por esse governo. Exatamente. Lógico, não é uma coisa que nasceu dele, mas ele concluiu muita coisa, que era aquele cara, aquele pedinte da feira, né? Que fura a sua própria perna ali, nunca sara. Toda semana você vai lá, ele está te pedindo dinheiro que ele nunca sara. Então, era assim que a velha política fazia, e ele está entregando a população. Não sei se chegou a ver um vídeo, a cara de pau do governador do Ceará, dizer que estava inaugurando uma obra que é do governo federal. Exatamente. Né? Isso aí é um absurdo. Você vê que os caras não têm o que falar, os caras não têm entrega. Então, assim, é muito complicado. Mas eu acho que, em vista dessa reta final, porque tem esse ano, né? E mais uma pontinha do ano que vem, depois é campanha de rua mesmo, né? Se manter a popularidade do presidente, é hora de daqui até o final, muita gente vai se aproximar dele, muita gente vai mais uma vez se transformar, né, fazer aquela camuflagem camaleônica de direita novamente, centro-direita, para conseguir a vaguinha nas eleições do ano que vem, de deputado federal, estadual, aquela velha falsidadezinha para dizer que não, eu sempre fui Bolsonaro. Mesmo que apareça um vídeo dele xingando o Bolsonaro assim. O bom, né, que a internet você documenta tudo, né? Você salva o vídeo, você salva a entrevista, porque, assim, no nosso cenário local, eu lembrando da eleição de 2018, né? Não tenho lado, ninguém tem lado, né? Sim. Deixa do jeito que está, mas bateram também muito aqui no presidente por questões ideológicas, né? E eu acho que o capixaba ele tem que ficar atento a isso e escolher o melhor nome, né? Verdade. E para mim, em cima do muro já é o lado de lá. O cara que fala é o lado tá do lado de lá.
E o capixaba tem que parar. Eu fico puto que nós capixabas aqui temos aquele velho problema. A gente vê um presidente mais à direita, se insiste em votar num candidato que vai dar oposição ao cara, oposição ao cara. Né? Quer seja a nível de prefeitura, quer seja a nível de governo de estado, e parece que não consegue medir isso, né? Parece que ele vai pelo rótulo, pelo rótulo, mas não vai pelo conteúdo do cara. Né? Vê aquele rostinho bonitinho, rosadinho, maquiado numa empresa de publicidade, ou tem um nomezinho tradicional. Rosadinho, né? Exatamente. Não vermelho, rosadinho, né? Você entendeu? Aí o cara vai a lá alma é vermelha. A alma é vermelha, mas o rosto rosadinho, né? Pois é, aí o cara vai lá e vota no cara sabendo que vai atrapalhar, que se houvesse uma sincronia, pelo menos, de, vou votar no governador de direita, no presidente de direita, para poder o fluxo ser normal. Agora, se juntar um polo positivo com um negativo, vai dar um curto-circuito que vai dar um apagão geral em tudo. Né? Eu acho o seguinte, né? Aqui a gente percebe, já vamos, né? No meu entender, né? Até pelo resultado das eleições municipais, a gente talvez ficou um pouco provado que não quer o extremo, né? Nem de um lado, nem do outro. Mas o capixaba ele quer caminhar mais à direita, mais no conservadorismo. E talvez ele entenda que essa questão, essa falácia da esquerda, né, da justiça social, né, do coletivismo, isso não vai enganar as pessoas, não. Então, assim, a justiça social é a distribuição que tem que ser feita de forma dentro de que cada um mereça. E você atender as demandas sociais que realmente tem, a direita faz isso, porque a esquerda sempre quer vender para a população que quem cuida das causas sociais é só ela. Até porque ela foi empoderada no ambiente acadêmico, né, nos professores ali dessas áreas de ciências humanas. Mas a direita ela tem essa preocupação, sim, com a população, com o bem-estar, com a saúde, com a educação, até porque você tem que ter cidadãos melhores, né, para você ter o progresso, né, progresso mesmo, e não progressismo, vamos falar assim, da sociedade, né? Enquanto comunidade. Eu acho assim que o brasileiro ele tem que acordar, ele tem que lembrar, porque foram muitos anos vivendo de esmola, né? Vivendo de migalha, de cair da mesa de quem estava no poder, dos políticos da velha política. Então, parece que o brasileiro se acostumou a ganhar as coisas, que o Estado tem que me manter, tem que me sustentar. E quando chega alguém falando, não, eu vou te profissionalizar, eu vou te indicar o caminho para você ser independente dos caminhões pipa, né? Você ser independente da esmola daquele cara ali que toda eleição te dá R$5 um pão com mortadela para você votar nele, e você vai poder comprar o seu próprio pão com mortadela e botar um ovinho dentro ali, pá, entendeu? Então, o cara, ele quer... Aí quando o cara fala, não, eu vou te ensinar uma profissão que você vai ganhar dinheiro, eu vou te ensinar uma profissão que vai te dar liberdade de produzir e gerar sua própria renda. Muitos ainda estão claramente presos àquele ticket do leite que a gente recebia quando era criança, né? aquela canequinha de leite com queimado que você tomava na escola. As pessoas, a esquerda ela glamoriza essa mendicância do brasileiro e acha que ele gosta de ser mendigo mesmo. O macarrão com sardinha. Macarrão, muito bom, macarrão com sardinha. Macarrão com sardinha, pô, tá. Era gostoso, é uma imagem saudosa, mas se eu pudesse comprar na cantina o meu próprio lanche lá, que os caras, os mais ou menos, chegavam e falavam, me vê uma coxinha e um refrigerante. E eu comendo a comida da cantina da escola. Né? Se eu pudesse produzir para comprar minha própria coxinha e meu próprio refrigerante naquela época, eu seria o cara mais feliz. Mas aí todo mundo falou, não, mas é muito bonito ali, entregar cesta básica para alguém. Poxa, mas se alguém pudesse produzir sua própria cesta básica? Né? Pudesse chegar no final de semana ali, comprar sua carnezinha ali. Não, a carne está R$50, dane-se. Se o cara trabalha e ganha 1.000, ele vai lá e comprar uma carnezinha de 50 para ele vai comprar com todo prazer. Né? Agora, a esquerda botou na sua cabeça de que ser pobre é bom, né? Ser pobre é favela, bater no peito pela favela é muito, né, show, né? Então a gente...
É o que o livro lá fala, né? Nessa questão, ele bate bastante, o Russell Kirk, na questão do contra esse coletivismo, né? Na questão, o individualismo não é que você é egoísta, não é isso. É que você se desenvolve para o seu bem-estar e, ao você se desenvolver, você vai gerar o bem-estar dos outros também. Sim. Entende? Sim. Então, assim, quando você valoriza a questão da individualidade, você prevê uma comunidade melhor. A gente, lógico, nem todo mundo vai ser rico, isso é uma utopia. Você vai ter graus de rico, vão ter os muitos ricos, vão ter, né, os menos ricos, e você vai ter uma classe média. E teremos alguns pobres. Isso é fato. Não é... Agora, quando você quer coletivizar tudo, como a esquerda prega, é o que você falou aí, que cria a dependência do leite em pó que vinha no saco amarrado com barbante, aquele leite duro, né? Que você depois tinha o ticket e por aí vai. Você cria uma massa de pobres que ficam na dependência do Estado. Né? Nivela todo mundo por baixo, todo mundo é pobre. Todo mundo por baixo. Assim, o bacana é eu posso não ser rico, mas eu posso ter o direito de ir lá e comprar minha carne. Como você falou, fazer o churrasquinho, comprar o frango. Né? O problema é quando eu só dependo do Estado para pegar a lata de salsicha ou a sardinha, né? Eu não consigo variar. Infelizmente, como eu falei com você mais cedo aí, ontem eu fui no supermercado aqui, que eu estava vindo da fim da feira de Maruípe, né, para onde eu moro, e vi duas pessoas, uma que teve que entregar a compra toda, não sei, de repente deu algum problema no cartão dela, e a outra que só tinha R$23 para gastar. E ela teve que escolher, ou levava cebolinha ou eu levava uma outra coisa. Sim, isso é culpa do governo. Aí voltando, se é culpa do governo atual, não. Isso que as pessoas elas foram. Isso é culpa dessa política que a gente está vendo polarizada, né? Em que você coloca, fecha tudo, como está lá em São Paulo, né? Em alguns lugares aqui a gente viu isso daí. E você está vendo aí um monte de empresa fechando, empregos sendo perdidos, e você não tem a mesma geração de empregos que na velocidade que seria necessário. Né? E ainda a gente tem pessoas insistindo em uma política atrasada. Né? A gente está vendo aí um grande debate também, a volta às aulas. Né? Volta ou não volta? E aí você vê novamente uma politização de um tema que é importante. Né? Não é questão de saúde. Né? Quando a gente vê a narrativa que está preocupada com a saúde, a questão não é essa, a questão é política, porque quer tentar desgastar o governo, mas, na verdade, não está preocupado com a criança que está 1 ano sem estudar, né? No prejuízo educacional e no prejuízo psicológico que essas crianças e adolescentes têm passado. Né? Verdade. O que eu acho é o seguinte, que se eu fosse cientista, eu ficaria muito, muito chateado, porque eles estão banalizando o termo ciência para tudo, né? Eles estão estudando política com ciência, estão pegando a política, gritando ciência, e o cientista mesmo está perdendo crédito. Aí vai chegar um ponto que o cara também vai dizer, olha, eu sou cientista. Aí o pessoal vai falar, então você não sabe de nada. Quer dizer, o cara fala, eu sou jornalista, aí o cara vai falar assim, fake news, você é fake news. Né? Então, eles estão tratando, a ciência como uma religião. E toda vez que se trata uma ciência como religião, ou a própria religião que é extremista, e o que a gente vê é isso, que é só ciência, ciência desde que seja de acordo com o que eu penso. Exatamente. Se não é de acordo com o que eu penso, não é ciência. Então isso é muito ruim para a comunidade. É verdade. Se não for do jeito deles... Mas é que eu falei, eu achei muito interessante, assim, o ser humano ele conseguir se impostar dessa forma, né? De falar, olha, se não for do jeito que eu estou falando, você é negacionista, você é inimigo do povo, você é um assassino, genocida. Aí coloca um monte de coisas nas suas costas, genocida, machista, estuprador.
se você não concordar comigo, você é tudo isso. Você merece perder o seu emprego, que nem muitos, né, por manifestar uma posição diferente. Existe um grupo na internet, principalmente no Twitter, chamado Sleep Giants, né, que vai lá e chega esse programa aqui apoia o discurso de ódio, não sei o que lá, não sei o que lá, a empresa vai e retira o apoio dos caras. Quer dizer, porque eu não concordo com o que os caras dizem, eu vou lá e peço para tirarem o patrocínio do cara. Né? E tá tudo muito lindo. Em nome da democracia, eu deixo você passar fome, fechar o seu jornal. Né? Mas veja bem, né? Eu ainda sempre vou dizer das meus senões no governo americano. Teve uma postagem lá do Zuckerberg, né? Do Facebook. Vai fazer uma parceria com o governo Biden, né? Tem que ver até quando nós teremos censura, né? Porque daqui a pouco a gente não pode falar o que a gente quer falar, né? E hoje o que contrapõe a grande mídia, mesmo tendo menos expoentes, mas as pessoas têm parado para poder ouvir e desconstruir a narrativa que elas veem na TV, são as redes sociais. Né? Isso aí faz as pessoas pensarem, faz as pessoas analisarem de uma forma diferente o que tem acontecido. E isso ajuda a quebrar um pouco esse monopólio da informação que a TV tinha. Né? Então, assim, agora até quando a gente não sabe, porque daqui a pouco eles estão controlando e coordenando essa questão das redes sociais, e a gente vai precisar de alguém, né? Não sei quem, né? Pode ser lá o Trump criando a própria rede dele, como supõe, para poder você ter uma fala contraposta a essa narrativa oficializada. E por que eu estou falando isso também? Porque aí você vê. Você lembra do repórter que eu falei? Acho que me bloqueou, né? da discussão. Mas o que acontece? A pessoa vê o rostinho bonito na TV e idealiza uma coisa. Aí quando vê o posicionamento da pessoa, e aí quando essa pessoa ela é grossa com o público e foi deselegante, opa, as máscaras caem. Entendeu? Aqui em casa, por exemplo, minha mulher até gostava da figura. Parou de ver, não só por mim, não, mas pelas falas que ela viu que a pessoa fez. E aí, nós chegamos no BBB, né? Era pauta? Não é, né? Mas é porque eu não assisto, eu não vejo. Não acabou a pauta. Não, mas a gente vê os comentários, né? Sim. E alguém fez um comentário muito interessante, que o Fiuk, né? Ele é o maior divulgador do conservadorismo. Sim. Né? Porque o próprio BBB ele tá trazendo nessa versão 21, não sei porque eu não vejo, estou ouvindo de ouvir dizer, né? Na esquina. Não, porque assim, eu sou homem, eu sou branco, não tem que branco eu não sou, né? Então, assim, o cara tá se desculpando disso, né? Eu acho que parece que também teve uma parada de que queriam colocar pretos contra brancos, um grupo assim. Então, isso tem causado um efeito reverso. Exatamente. Né? Se eles achavam que esse ativismo ele ia motivar as pessoas, não, as pessoas não estão gostando disso daí. E eu vejo pessoas formadoras de opinião. Elas estão olhando de fora vendo como é ridículo. Olha só o que eu vou me transformar se eu seguir nesse caminho esquerdista. Não um babaca. Pois é, assim, o pai ou a mãe que está lá bem assim, porra, eu vou deixar meu filho se transformar nisso? Eu vi o vídeo da Cléo Pires cantando uma musiquinha lá, que era a mãe da Cléo Pires e não do Fiuk, porque é a vergonha que chega, né? E as pessoas estavam pegando no pé dela, achando que ele era filho dela. Né? Mas assim, é legal a gente ver na prática que todo esse discursinho de palavrinha neutra, branco privilegiado. Eu até vi uma reportagem de pessoa falando que eles estavam querendo juntar um grupo só de negros dentro do BBB para tirar os brancos. Virou uma guerra racial ali dentro, querendo montar uma guerra racial dentro. Então a gente vê realmente que é algo totalmente louco, insano. Eu acho que para mim todo mundo que está ali dentro deve ter um nível de doença mental
Nem precisa um nível mínimo de pensamento eles têm. Porque para acreditar realmente que separar em grupos cada vez menores de cor, e a pessoa, daqui a pouco vão querer fazer que nem essas vezes de mandar ajoelhar diante do negro, de beijar o pé do negro. A gente não precisa disso, não. A gente precisa, se a igualdade é igualdade, acabou. Todos somos humanos, somos iguais. A igualdade acabou. Não é igualdade em que eu tenho que ainda te pagar porque o seu tataravô foi negro lá atrás, escravo, fugido. E que igualdade é essa? Eu já estou em desvantagem, porque eu não vivi 200 anos atrás. Não vivi pois é. Parece que um dos competidores, né, falou o seguinte, né? Pô, cara, como é que eu vou ter essa segregação preto e branco aqui, né? Se eu sou filho de uma mãe branca, né? O cara é filho da mãe branca, o cara é pai da menina branca, entende? Eles precisam entender essa miscigenação de cores, não vou nem falar de raça, de cores que existe no país. Você tem o cafuso, o mameluco, e aí você tem o italiano, o japonês, né? O chinês, tem tudo isso dentro de um país que apesar de grande, apesar das revoltas que teve no passado, conseguiu se manter único, vamos falar assim, em que pesa a variação da língua, né? Apesar de ser o português, mas as pessoas são brasileiros, né? E aí, de repente, está se querendo criar uma guerra racial que não existia. Sim. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que não exista preconceito, que não exista racismo de certa forma, ninguém vai negar isso. Né? Mas o que esse pessoal tem feito é exacerbado e procurado cada vez mais fragmentar a sociedade. Isso não é legal, isso não é bacana. E foi interessante que eu li de uma menina, né, que a gente fez um curso junto, ela posta lá, e ela ficou meio que horrorizada com algumas questões. Não é assim que quem é LGBTI+, vai conseguir o seu espaço. Quem é negro, preto, não vai... Entende? Não é dividindo. A gente não vai conseguir viver em feudos, né? Muito complicado. O que eu tenho visto é exatamente uma coisa que eu já li há muito tempo atrás, que não tem muito a ver com raça, com relações sociais, que é na área de marketing, de comércio, que é o quê? Você procura um nicho de mercado. Para mim, tudo isso tem a ver com comércio, com dinheiro, com venda de produtos para determinadas classes. Você pega um bolo, um mercado que às vezes está saturado, ou é muito lucrativo, e divide em nichos, né? Não é isso que as pessoas fazem? Nicho. Sim. Do cara negro, o nicho do cara branco que agora quer tá lá o Fiuk, lá alguém parecido com o Fiuk, o nicho dos nerds. Então, eles vão dividir em grupos cada vez menores para explorar esses grupos com produtos voltados só para eles, né? Shampoo para cabelo seco, né? Eu vi esses dias um absurdo, um site onde só negro pode anunciar produto. Só o negro pode anunciar os seus produtos lá no site. O branco, o cara na frente não anuncia ainda. O branco só pode comprar. Olha que nível de imbecilidade que chega. Eu crio um site na qual você que é negro, você vai anunciar aqui, mas o branco não pode anunciar. Ele só pode comprar. Entendeu? Então, nós estamos evoluindo como sociedade, não estamos evoluindo. Mas alguém está lucrando com isso. Alguém está lucrando em dividir a sociedade em partes menores que alimenta elas com produtos. Isso aqui é bom para você que é trans, isso aqui é bom para você que é... Esse tênis aqui não é para gente branca, esse tênis aqui é para gente negra, né? É a Jordan, né? É a Jordan para negão, e assim vai. E aí, todo mundo acha que está sendo representado, na verdade você está sendo explorado. Aí às vezes chama o cara de gado, mas você é gado de quem te explora também no seu nicho de mercado. Exatamente, é a manipulação. As pessoas precisam entender como elas vão ser manipuladas, né? Você pode até se deixar ser manipulado, mas você tem que ter essa consciência que você está sendo manipulado. E, infelizmente, a gente está falando do presidente, é a mesma coisa. A TV, a mídia tradicional vende uma coisa, as pessoas não analisam aquela informação e compram como verdade. Quando vão ver o negócio do leite moça, né? Quando vão ver, mas não era bem assim, né?
você tem... A compra não foi, né? O absurdo foi que a compra era do... Se fosse para a presidência da República, já seria um absurdo, né? Mas não foi para todo o governo federal, para todos os órgãos e setores do governo federal, e as pessoas não conseguiram ver Leite isso, né? com leite condensado. Aí lembraram, o presidente deve ser tudo para ele. Deve ser tudo para ele. Pão com leite moça, né? Não sei o quê. Né? Lembrei até do Vim com leite moça, tem uma música aí. Né? Tem um nome naquela época. Fresco, né? Mas assim, quando você vê isso, cara, é aquilo que a gente acho que falou semana passada. Ninguém está preocupado com aquela senhora que teve que deixar as compras no supermercado, né? Aquela que teve que escolher o que levava. Eu vi aí, outro dia eu fiquei assim, caraca, fui comprar a carne, R$24, acho que 25, o quilo da costela. Assim, caralho. Então, assim, quem hoje está podendo, aquele cidadão que está ali no salário mínimo, tem que escolher, né? Uhum. Para você dar uma vida digna a ele, você precisa gerar emprego, precisa gerar produção, precisa gerar receita. E os caras, nessa divisão toda, nessa polarização, eles tentaram parar o país. E quem foi prejudicado foi a dona que teve que deixar o material. E ninguém está preocupado com ela, está preocupado pura e simplesmente pelo poder. Sim. Nada mais do que isso. Né? E, infelizmente, é isso daí. Né? Mas vamos torcer que a coisa melhore, né? e deslanche. Que eu acredito que a gente possa viver aí um tempo de melhoria nos próximos 2 anos e, se Deus permitir, até 2026, né? Sim. Com a economia bombando. A nova cepa do vírus que já estão vendendo aí, mais contaminante e mortal, deixar, né, a economia deslanchar. Nós ficamos de comentar também, né? Aquela foi quem foi aquela que eu te mandei? A atriz, né? Uhum. Que o vírus ele seleciona, né? Não é sim, isso? Sim. É bom para você diminuir a população, né? Sim. Que bom que foi ela que falou, né? Que a gente chegou a falar isso aqui. Pode falar que não dá nada, não, comandante. A esquerda pode falar isso, a esquerda pode falar esse tipo de coisa que não dá nada, não. Pois é. Tem uma outra, a Jenny Fonda, lá nos Estados Unidos, falou que esse vírus foi uma benção, né? Lula falou isso também, tá lembrado? Assim, eles podem falar isso que não dá nada, não. É porque a natureza do escorpião, da serpente, da cobra serem peçonhentos, entendeu? Então, as pessoas, quando veem um cara soltando esse veneno, falam assim, não, é o natural dele, ele é peçonhento mesmo, né? Agora, você que é o pombinha da paz, filho de Jesus, você não pode ser mal, você não pode reagir, você não pode perder a paciência, que aí você vai queimar no inferno, né? Em todas as eras, né, o Noé, sempre teve doenças, guerras que diminuíram a população mundial. Isso aí, né? Você teve a peste negra, você teve... Né? Mas se a gente fala isso, rapaz, nós somos genocida, nós estamos aí... É terrível, né? Mas a gente só não sabe, né, se essa doença ela foi produzida em laboratório, né, ou não. Sim. Que os investigadores da OMS, né, não conseguiram fazer a investigação como gostariam lá em Wuhan, né? Onde nasceu tudo. Eu tiro pelo fato de que as pessoas certas enriqueceram. Então, isso para mim não dá para entender que seja natural, entendeu? Quando, de repente, uma coisa global acontece, em que só as pessoas certas ganham dinheiro, os miseráveis morrem, os que têm menos condições morrem, né? Então, para mim, é algo que foi fabricado. Né? Inclusive, eu publiquei um vídeo do Daciolo, da época da campanha eleitoral, ele falando que existia um plano da Rússia com a China de extermínio em massa. E um ano depois começa. Né? Então, ele sabia de algo que Deus mostrou para ele fala que Deus revelou para ele, e aconteceu. Então, não é algo natural, é algo realmente para mim fabricado. Mas aí vamos falar assim, direitistas fala sem provas que o vírus foi fabricado. Vai sair amanhã. Ou chama de vírus chinês, né? Como você falou, aí, acho que a gente falou semana passada ou não,
É quando você vê que a Argentina, para ter a vacina, ela vai lá e cede uma parte do seu território para ter uma base militar, acho que é da Rússia, né? Ou da China, mas acho que é da Rússia. Você entende mais ou menos, ou melhor, deveria entender com preocupação isso daí. Mas você não vê os grandes analistas da grande mídia noticiar isso daí. Sim. Né? Agora, que isso é importante você ficar preocupado, porque nós somos um celeiro, né? Um celeiro de produção de alimentos, de produção de biodiversidade mesmo no próprio Cerrado, na própria região amazônica e no próprio mar continental brasileiro, né? Sim. Então tem tudo isso daí. Inclusive, lembra aquela nuvem de gafanhotos que veio do sul do país, que ia vir no Brasil, ia destruir o Brasil, de repente ela muda de posição. Assim, é um monte de coisa assim, cataclísmica, apocalíptica, que no final das contas vai baratear terreno, né, nos outros países, territórios, em que um chinês, um cara de fora vai vir e falar assim, sua terra está arrasada, vou comprar barato. E eu vou criar eu vou resolver esse problema, mas você vai me ceder parte do seu território. Você vê que pelo menos eu tenho lá no Twitter, eu tenho o La Nación, que é o jornal argentino, e lá está com um problema de abastecimento de carne, né? Sim. Mas aqui ninguém narra isso daí, ninguém apresenta na grande mídia esses problemas, né? Cuba. Aí fala o seguinte, né, que a Ford foi embora, 5 mil empregos, mas também não noticiou que a Ford foi embora de outros países e gerou mais desemprego, né? A mídia ela é criminosa. O problema todo é que não existe uma lei que puna elas à altura. Né? No dia que um jornalista for preso por divulgar uma informação falsa que causou um dano irreparável a alguém, vai ser um milagre, porque, na verdade, não chega até eles esse tipo de justiça. O cara fala o que quer, não prova nada do que diz, convence as pessoas de que aquilo que ele está falando é verdade e a justiça não pune. Eu lembro sempre, e quando eu estava aula para minha turma, eu falava, né, da Escola de Base de São Paulo, né? Sim, nós comentamos então, assim, isso aqui. Comentamos, porque assim, o crime que foi praticado pela imprensa, uma pessoa morreu, se provou depois que ele não tinha envolvimento em nada e acabou com a vida das pessoas, né? Daquele casal ali daquela escola. Então, assim, é preciso que isso seja lembrado sempre. A história é boa por isso. As pessoas estão esquecendo a história. A gente precisa lembrar, porque essas pessoas, elas destroem vidas. Né? E elas não estão preocupadas com você. A preocupação delas é se manter no poder, infelizmente. Porque, na verdade, a justiça não chega até elas. Elas têm tanta certeza da impunidade, porque muitas das vezes quem vai julgar também já está comprometido com eles, que eles se dão um luxo de arriscar. Para mim, um cara que, por exemplo, fala muita barbaridade, e até agora não tomou uma cadeia, foi o Ciro Gomes. Né? Quantidade de imbecilidade, de lixo que ele despeja, falando de todo mundo. E nunca tomou uma cadeiazinha por causa de coisa que ele faz. Mas se fosse o presidente, ou se fosse alguém de direito, eu estava trancadinho na cela da Polícia Federal. Não, foi. Aqui é justamente a charge de hoje, né, do cara aqui do Estado. Aí bota o presidente numa camisa de força, né, mandando aquele recado que ele mandou do Leite Moça para o jornalista, e 2 garis varrendo lá a variação da cepa, né? Então, assim, mas as falas do Ciro Gomes, como você falou, são criminosas. Ele faz ameaças. Ele faz ameaças abertamente assim e não é punido por nada. Então, por isso que o cara fala o que quer. Entende? Exatamente. Ele fala o que quer porque sabe que não vai dar nada para ele. Infelizmente. E agora, vai dar tempo de falar sobre a linha verde? Mudando de pau para cá. Rapaz, vamos mudar rapidinho e falar da linha verde, porque tá na hora do jogo, né? Já começou, né? Não dá para a gente concorrer nem na live com o presidente na quinta-feira, nem no jogo do Flamengo. Mas veja bem, algumas pessoas confundiram a extinção da linha verde com a extinção de linhas de ônibus, dos ônibus aqui
capital, que são aqueles ônibus verdinhos. Isso não aconteceu. Na verdade, a linha verde era uma área separada, né? Uma faixa separada para trânsito exclusivos de veículos de transporte, né? Ônibus, táxis, né? Veículos de emergência e carros com mais de 3 passageiros. Essa ideia foi rechaçada pela comunidade. Sim. E a prefeitura, à época, ela quis bancar esse projeto, né? Inclusive com dispêndio de recursos ali, com câmeras e tudo mais, e câmeras que não tiveram efetividade alguma, né? Elas funcionavam? Elas funcionavam? Pelo que a gente sabe, não chegou nem a funcionar, né? Pois é. E aí eu fiz uma postagem, aí o prefeito Pasolini, cumprindo um compromisso de campanha dele, né, que era a extinção da linha verde, ele extinguiu a linha verde, mas com o propósito de dialogar com a cidade mecanismos, né, um outro mecanismo para que tenha uma melhor mobilidade urbana e com menos transtorno para as pessoas da região. E aí uma pessoa, achei engraçado, né, ela sempre faz uns comentários lá, mas eu sei que ela é de um partido vermelho, né, dizendo que era um absurdo, que tinha gasto dinheiro. O fato de ter gasto dinheiro assim, não, o fato de ter sido cometido um erro não quer dizer que você tem que permanecer naquele erro. Sei lá, né? Assim, você não tem culpa. E a promessa, assim, eu vou repetir sempre que o prefeito Pasolini, ele cumpriu uma promessa de campanha, coisa que muitos políticos não fazem. O político faz um monte de promessa e na campanha depois esquece tudo. Ele não. Ele está cumprindo o que ele prometeu e tem seguido à risca essas questões, né? E aí a pessoa quis criticar e tudo mais e não tem argumentos, né? Porque assim, a própria comunidade foi contra. Teve uma advogada, né, uma moradora da região ali, que entrou com uma ação coletiva na época lá e tentou impedir, mas perdeu na instância superior. E engraçado que no dia seguinte teve uma matéria do jornal, né? E 99% dos entrevistados foram favoráveis à extinção da linha verde. E aí eles colocaram pessoas de forma contrária, pessoas que fazem parte ou fizeram parte do governo anterior. Sim. Né? Eu vou desaprovar o que eu implementei na época da minha gestão? Nunca. Né? Não vai, né? Assim, o político que tem alinhamento com quem era da gestão anterior. Então, assim, eu acho que é interessante, era necessário você ter essa modificação. Agora, o compromisso do prefeito é dialogar com a cidade e com a região ali em específico uma alternativa para que nós tenhamos fluidez no trânsito, né, que realmente precisa. Uma das pessoas que criticou a extinção, mas também disse que era necessário, de certa forma, tipo assim, a linha verde existia, mas ela não tinha conexão com outros, né, modais ali para dar fluidez ao trânsito. É só uma faixa que o cara interditou ali para o ônibus. Ele fez na verdade, o que nem o comunista fala, o comunismo funciona, só não foi aplicado direito, né? Desse jeito. E, rapaz, assim, a gente vamos deixar para lá, depois a gente conversa em particular. Vou te falar um negócio assim que o comunista, ele só é comunista para os outros, né? Para ele é capitalista. Muito capitalista. E tem um monte de bobo que cai nessa história do coletivismo aí. Verdade. Né? Ou como dizem, né, não é assim, de boas intenções o inferno está cheio, né? Se eu perguntar, aquelas ruas de lazer vão continuar também, fechando aqui? Porque aquele trecho ali que era o corredor, na semana virava rua de lazer, botava uns conezinhos, o pessoal patinava, pedalava, voava de asa delta ali. Vai continuar, será? Em princípio vai, né? Aí eu acho que é um desejo ali da comunidade. Em princípio vai ficar assim, vai existir. Eu acho que nesses dias, por conta do Enem, ele foi reduzido o horário, né? E aqui na Beira-Mar ele também não existiu por conta da fluidez do trânsito para
as provas, né? Mas eu acho que assim, hoje a comunidade ela tem que se manifestar, né? Se ela não concorda, se ela acha que a coisa tem que mudar, e hoje, assim, não é porque é um alinhamento só meu com a gestão, não, mas as pessoas, hoje, elas têm essa possibilidade de diálogo com a gestão municipal, coisas que, e eu digo que eu ouvi nas ruas, né? Do feirante ao o peixeiro que estava lá no mercado e tudo mais, de pessoas que reclamavam que você não conseguia diálogo com a administração anterior. A Vitória é pequena, eu acho que também não justifica um prefeito estar distante do povo da capital. Sendo uma capital tão pequena, não justifica o prefeito, vice-prefeito, vereadores estarem afastados da população. Né? E é das sugestões deles que saem as melhores ideias. Ficou encastelado, né, o que a gente percebe, né? Mas, na verdade, havia um projeto, né? E o projeto falhou no final, né? Mas havia um projeto. E um projeto que, se a gente for olhar, é um projeto no nível local, mas regional também, né? Sim. Então, os verdinhos continuam rodando por toda a capital, subindo o morro, que eu vejo aí na região do Bairro da Penha, eu vejo direto subir. E sem eles, o povo ia sofrer pra caramba para subir. O verdinho continua rodando, a população continua. Acredito que, pelo menos que eu ouvi da campanha, há uma vontade de fazer uma integração com o sistema Transcol, né? Que você cobraria apenas uma tarifa, né? É luxo. E as pessoas poderiam rodar. E eu acredito que isso vai trazer bastante qualidade de vida, né? Se as pessoas não precisarem pagar duas, você tem que ter essa interligação, né? Do transporte municipal. Sim. Já ajuda, né? Eu acho engraçado que o meu falecido pai, aí, o seu José Serafim, né? Ele chamava esses ônibus verdinhos de corninho. Aí o pessoal e o pessoal da região do Bairro da Penha acabava assumindo essa fala. Vou pegar um corninho, né? Que era o verdinho, né? É o verdinho, né? Faz parte, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje o marco para a gente, nessa segunda-feira, 1º de fevereiro, é a saída do Rodrigo Maia da presidência da Câmara. Graças a Deus, e torcer para que o novo presidente, ele não seja subserviente ao executivo, né? Não é isso, não seria democracia, mas que ele paute as pautas que interessam ao Brasil, né? Acho que isso é o mais importante para todos nós, né? Eu acho que assim, a minha única preocupação sempre vai ser a transição, né? Aquelas pessoas que estão aí sempre bonitinhas na foto, daqui a pouco vira casaca, e as pessoas se vendem muito fácil, né? As pessoas vendem muito fácil. Pô, 2-0 pro Flamengo já, não é? Pô. Bem que não for flamenguista, eu fico feliz, mas tudo bem. Tá bom. Pô, então primeiro tempo, pô, nós estamos dando sorte pro Flamengo na live. Só pro jogo do Flamengo, porque já é o segundo jogo. Já é o segundo jogo, pô. Aí o Flamengo dá sorte pro time. Dá sorte pro time do Flamengo, né? Sim. Mas é isso, né, cara? Acho que o governo Bolsonaro tem dado grandes lições para o brasileiro, né? E, infelizmente, né, graças a Deus, né, felizmente, o cidadão mais simples tem compreendido melhor do que aquele escolarizado. Porque o mais simples é o que sente na pele, né? É o emprego que ele está perdendo, a comida que ele está tendo que ali balancear a vida para poder levar, né? A escola que ele precisa dar, ele está enxergando isso muito melhor do que aqueles que vivem, de certa maneira, são privilegiados, né? Como diz lá o menino, né? Vocês são tão privilegiados, então, que eles doem os seus privilégios para os pobres, né? É isso que é bacana. Na hora, o socialista de iPhone, né?
Exatamente. Todo mundo quer socializar, mas não quer abrir mão do seu iPhone, do seu hambúrguer, do seu refrigerante, né? É isso daí. Pois E é, aí como reclama. é isso aí. Eu vou deixar o senhor assistir o restante do jogo aí, ver se o Vamos lá. Flamengo Tá faz bom. mais um terceiro. Vamos lá, né? Mas E foi bom. Segunda tem mais, né? segunda-feira tem mais. Aí ainda mais temas durante a semana. Vamos ver como é que vai ser essa primeira semana dos nossos novos presidentes da Câmara e do Senado. E tomara Deus. O meu momento de eu falei, é só mesmo o cara ser picado pela música azul, virar um traíra, que de traíra não é tão cheio. Eu tô olhando aqui toda hora, né? Quase outro. Não, mas eu entendo sua preocupação, não é? A gente tem que monitorar isso daí. Mas eu ainda acho que assim. Não tem aquele negócio? 2 anos, balançar o barco, balançar o barco, balançar o barco, balançar o barco, balançar o barco. O barco não virou. Opa. Sim. Agora eu remo junto, eu que vou morrer afogado. Sim, é verdade. Tomara agora, mas isso, com a lição do Major Haussmann, do Frota e tudo mais, o eleitor precisa ficar esperto, porque muitos vão ficar adormecidos, né? Sim. Outros vão abraçar, né? Se passar, dizem que o diabo tem 1000 faces, né? Não é isso? Por aí. Então a gente precisa ter cuidado com essas artimanhas aí desse pessoal que só quer se manter no poder, né? Consegue se converter em anjo de luz, né? O diabo ele se transforma em anjo de luz, quer dizer, ele é o diabo, mas ele se apresenta como algo bondoso, caridoso, lindo, né? E eles caem nesse conto. É por isso que eu falo e repito, o brasileiro, o capixaba principalmente também, tem que aprender a votar. Ano que vem não dá para errar, porque se a gente errar, se a gente acertar, nós temos tudo para ser a maior potência do mundo. Porque se o brasileiro acertar enquanto o mundo está desmoronando, lá fora o mundo está desmoronando, fora do Brasil o mundo está desmoronando. E o Brasil, por incrível que pareça, com toda a porrada que está tomando, de todos os lados, está saindo melhor, na minha visão. Sim. Né? Então, se o Brasil conseguir acertar a eleição ano que vem, em todos os níveis, governador, deputado federal, estadual, senador, o Brasil vai engatar uma primeira e vai longe. O povo brasileiro precisa aprender a votar, o capixaba principalmente tem que respirar fundo, pensar direitinho no que vai votar ano que vem, porque a base do nosso presidente, do nosso governo conservador e que quer o bem da população, precisa ser reforçada. Se chegar lá com metade de cada lado, algumas coisas importantes, nós vamos perder as votações, vamos ser embarreirados, né? É isso aí. Vamos deixar o senhor assistir o jogo. Não, mas o campeonato tá emocionante, né? Não, vamos terminar, assim, o jogo vai acabar também. Não, tá acabando o primeiro tempo, já tá dominado. 2-0 primeiro tempo. Mas, assim, para terminar, eu acho que nossa missão, né, que a gente começou esse projeto, é tentar realmente jogar a luz para as pessoas. É o que eu digo, você pode errar, mas seja consciente do erro que você fez. E eu acho que as pessoas... você estava no curso lá, né? Sim. Você lembra da campanha em 2018? E eu falei com as pessoas lá, falei, porque assim, foi o Fluminense ontem, meteu 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo só rolou a bola, vamos fazendo assim. Então o cara que ganha no primeiro turno não tem compromisso não precisa cumprir promessa para ninguém, né? Não teve disputa. Verdade. Isso serve em todos os níveis, né? Ele se sente o cara, o dono da bola, né? Todo mundo me ama. Foi eleito no primeiro turno, quem é que vai contrapor a ele? É verdade. Entendeu? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer, né? E aí para a sociedade como um todo, não só para a nossa classe, né? Mas para a categoria. Para a sociedade como um todo, que é preciso sempre ter a disputa. A disputa não é... A disputa, a divergência não são coisas ruins, elas são boas desde que sejam respeitosas e verdadeiras. Verdade. Eu entendi o recado do presidente falando recentemente, ele falou mais de uma vez isso, que o cara que é conservador, que quer a mudança, ele tem que vir candidato. Ele tem que vir candidato. O caso do cara que quer apitar no governo, mas não quer vir vereador no seu bairro, não quer vir ser comunitário, não quer mudar nada. Ele quer que alguém vá lá e faça por ele. Então, não vai ter jeito. Se você
quer conservar as coisas como a parte boa das coisas e mudar as que estão ruins, você vai ter que vir no fronte de batalha e falar, ó, estou aqui para defender essa minha bandeira aqui. Entendeu? Minha bandeira é o que sempre foi, né, e não quero que mudem. Mas, para isso, você tem que estar no lugar certo, nos pontos-chave da política do país, para defender essa postura em nome das suas familiares, de quem acredita como você. E não se acomodar, se esconder dentro da sua casa e torcer para que o esquerdista... Dar a cara tem um preço, né, Noé? Exatamente. E nem todo mundo quer que faça a reforma, a revolução não. Que seja feita a reforma, mas ninguém quer ir lá reformar, né? Exatamente. Então, eu acho que eu entendi isso, as pessoas têm que se conscientizar disso, de que para fazer a mudança, elas têm que mergulhar de cabeça nisso. Fazer esse esforço nessa reta que vai chegar, nesse momento que vai chegar, para não se arrepender depois. Creio que está vendo o Biden, na primeira semana de canetada dele já desagradou até gente do lado dele. Né? Ele já começou as ordens executivas fazendo uma merda atrás da outra, as pessoas já estão com saudade do Trump já. Né? Então, a gente não pode cometer esse erro e ficar 4 anos chorando depois que... É aquela coisa, foram avisados, né? Para lá de avisados. Como aqui, em algum cenário, as pessoas foram avisadas e quiseram pagar pelo erro. Então, agora estão pagando pelo erro. Beleza, então. Major, Coronel, foi um prazer, a gente se vê e vamos assistir o resto do jogo. Ó, leite moça. Leite moça, pra rapaziada aí, né? Não vai enfiar no fiofó de ninguém. Não, isso não. Não farei esse desperdício, né? O desperdício, né? Esse é o leite moça, né? Tem latas maiores, né? Fique com Deus. Terminando, um abraço. Valeu, até mais.